Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 5, diz: Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, isso é hora, irmão, de procurar um amigo, né? E lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Irmãos, qual seria a sua reação se um amigo ligasse para você, ou batesse na sua porta à meia-noite e te pedisse algo para dar para um outro amigo que também chegou lá num horário inadequado e inoportuno? Qual seria a sua reação? Analise com sabedoria, irmãos, porque quem age assim é um bom amigo. Muitos vão dizer: ele é um chato, ele está incomodando, ele é inoportuno, vem à meia-noite, por que não deixou para o dia seguinte? Por que não veio antes? Mas entenda, ele é um bom amigo, porque ele foi lá e ele não pediu supérfluo, ele pediu alimento, ele pediu emprestado, não dado. Falou: empresta-me. E ele não pediu para ele, ele pediu para dar a um outro amigo. Essa pessoa era um bom amigo. Por quê? Porque o bom amigo, ele faz muito para atender a outro. Torna-se até inoportuno para atender, suprir a outro amigo. Ele incomoda, porque ele foi incomodar o outro lá. Ele incomoda, ele se expõe, porque ele está lutando por um amigo que chegou num horário inoportuno, inadequado. Irmãos, é desse tipo de pessoa que nós precisamos ter como amigos. Porque um dia ele fará o mesmo por você. Esse é o tipo de pessoa que você pode contar. Porque quem age assim, ele é humilde. Ele pediu. Uma pessoa soberba não pede, né? Uma pessoa soberba não se expõe, não se humilha diante de um outro à meia-noite, correndo o risco de ter uma resposta negativa. Então ele foi humilde, ele foi solidário, ele não mediu esforços para atender e ajudar um amigo. E também não mediria para ajudar um próximo qualquer. Entende, irmãos? É essa visão que a gente tem que ter, irmãos. Porque nessas horas é que você vê quem é o verdadeiro e bom amigo. E a pergunta que fica é: e você? Você incomodaria alguém à meia-noite ou num horário inadequado para ajudar um amigo? Será que esse amigo pode contar com você a qualquer hora? Isso é importante, irmãos. Isso é importante. Por quê? Porque é isso que Deus quer. Que nós demonstremos verdadeiramente, através dessas atitudes, amor ao próximo. Ah, eu amo o próximo, ele é meu amigo, desde que ele não me peça nada à meia-noite. Não, irmão. E veja a reação que ele encontrou do amigo que ele bateu na porta e pediu o pão lá. Versículo 7 diz: Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar, né? Irmãos, esse outro amigo, ele não disse: eu não tenho os pães. Bastava a ele levantar e dar os pães a um amigo, se fosse um verdadeiro amigo. Mas o que ele fez? Ele deu um monte de desculpas, desculpas tolas e desculpas desnecessárias. Esse não era um bom amigo, porque era um amigo de certas horas, era um amigo de conveniência, um amigo que
quando você precisar dele, ele se recusa a ajudar. Você não pode contar. Como dizia antigamente, esse era mais amigo da onça, né, do que seu amigo. O bom amigo, ele não vai dizer, não me importunes, na hora que você mais precisar. Se ele não tiver, ele vai falar, não tenho, mas vamos ver um jeito aí da gente conseguir. Ele é solidário, ele toma para si a causa, né? Porque ele age como para si mesmo. Como o Senhor disse, amai o próximo como a si mesmo. Ele não arruma desculpas. Ele poderia, mas não queria esse daqui. Ele tinha, mas ele não quis se dar o luxo de se levantar e dar. Arrumou desculpas. Nós temos que orar por essas pessoas, para que elas se convertam, porque todos podem se converter e mudar. Muitas vezes, você tem que estar atento a alguns testes que acontecem na sua vida. Então, testar seus amigos, para não ser surpreendido na hora que você precisar. Vocês lembram do caso da viúva de Obadias? Qual foi a direção de Deus para ela pagar a dívida e ter um comércio de azeite, ser abençoada? Ela prosperou. Deus fez multiplicação de azeite na vida dela, mas antes ela precisou de bons amigos. Porque a direção do profeta de Deus foi, vai, bate lá nos seus vizinhos, seus amigos, e peçam-lhe vasilhas emprestadas. Imagina se ela não tivesse bom amigo. Ah, não, essa vasilha aqui eu acabei de limpar, não vou te entregar. Ah, não, você não fala comigo e agora vem pedir vasilhas, né? Não, ela tinha bons amigos. Por quê, irmãos? Porque nós dependemos de Deus, mas nós precisamos de pessoas, pessoal. Precisamos. A gente já pregou isso. O Senhor Jesus, Ele é Deus, Filho de Deus, ungido pelo Espírito Santo. Ele poderia ter feito a obra sozinho, não poderia? Mas Ele usou pessoas. Montou uma equipe, né, que não era nenhum dream team, né? Era uma equipe que tinha lá alguns que não tinham cultura, outro cobrador de imposto, 12. Essa é a direção de Deus. Muitas vezes, irmãos, Deus vai fazer você precisar e pedir algo para alguém, irmão. E às vezes, irmão, alguém que às vezes o seu relacionamento parece não ser muito bom, porque Deus quer corrigir isso. Entendam? Nós dependemos de Deus, mas precisamos de pessoas. Foi uma pessoa que pregou o evangelho para você quando você se converteu, né? Foi uma pessoa que fez uma cirurgia em você quando você precisou, né? Foi uma pessoa que deu aula para você aprender desde criança. Deus usa pessoas para nos abençoar. Agora, esteja atento também, porque o diabo, quando quer roubar, matar e destruir, ele também usa pessoas. A gente tem que estar atento, né? Então, a gente tem que ter pessoas que possam nos ajudar. Por que Deus diz na sua palavra que se dois de vós concordarem em algo que pedirem, eu atenderei do céu? Por quê? Porque você vai precisar de uma pessoa para concordar com você. Vai precisar, irmãos. Porque Deus, Ele não quer isolamento. Deus quer união. A gente tem pregado de uma maneira até insistente que Deus ama tanta união que Deus, sendo três, é um só. Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus. Tamanha é a união, né? Então Deus quer união. Deus quer parceria. Deus quer que concorde. Deus quer que você tenha bons amigos, abençoe os amigos, e que quando você estiver enfraquecido, debilitado, os amigos te ajudem. Ele vai usar pessoas, né? E você tem que saber fazer uma triagem das pessoas que você vai poder contar e as pessoas que você não pode contar, né? Então, entenda, irmãos, um bom amigo, ele vai lá
e à meia-noite incomoda alguém para te ajudar. O mau amigo, ele pode te dar. Ele tem. É só levantar e te entregar. Mas ele arruma um monte de desculpa. Já é meia-noite. Meus filhos estão na cama. Você vem essa hora? Não é um bom amigo. Então, a gente tem que ter esse entendimento. O versículo 8 diz: digo-vos que ainda que se não levante para dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que for necessário. O que o Senhor explica aqui? Ele não vai te dar porque você é amigo dele. Aliás, ele mostrou já que não é um bom amigo. Mas ele vai te dar porque você está importunando a ele. Ele quer que você se cale. Ele quer que você lhe dê sossego. E ele vai te dar. Entenda, irmãos, essa é uma direção de Deus. Que você persista. E aí, você vai receber tudo aquilo que você precisar. Por causa, muitas vezes, da importunação. Da incomodação. Entende? Porque algumas vezes a pessoa fala, poxa, eu vou ter que entregar pão para ele, senão ele vai ficar aí. Na porta. Por causa, não, ele vai dar, não por causa que ele é seu amigo, ele vai te dar para que você pare de importuná-lo. Mas o seu objetivo vai ser atingido. Você vai poder servir um outro amigo. Entendam? O propósito é fundamental. O objetivo, a meta, o alvo é fundamental. Então, se o seu pedido é justo, se o seu pedido não é algo supérfluo, se o seu pedido é para servir, ajudar alguém, persevere, persista, incomode, importune até conseguir. Porque você tem que atingir o seu objetivo. Você tem que servir alguém. Você tem que suprir a fome daquela pessoa. Então não desista. Se a causa é justa, seja um inoportuno. Não queria usar essa palavra, mas uma coisa bem popular. Seja um chato. Um chato dentro da justiça por uma causa justa. Entendam? O cristão, ele tem que ser persistente. Ele tem que ser perseverante para alcançar as metas. Persevera, irmãos, persevera. A Bíblia está cheia de exemplos. Irmão. O Isaac orou 20 anos, persistindo na oração, para que Deus quebrasse a esterilidade da sua mulher. E Deus quebrou depois de 20 anos. Então tem que perseverar, irmãos. Não pense que você vai orar de vez em quando, vai fazer de vez em quando e vai receber. Isso todo mundo faz, irmão. Você tem que ter uma diferença. Você tem que demonstrar através da sua persistência, da sua importunação, que verdadeiramente você crê, que verdadeiramente você quer, e aí você vai receber. Entendam? É essa a direção. A palavra de Deus diz: resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Não está dizendo para você só expulsar uma vez. Você tem que resistir. Você tem que perseverar, mandando sair. E aí ele foge de você. O versículo 9 e 10 diz: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Entendam? O Senhor nos ensina aqui, direção de Deus, pedir até receber. O pedido é justo, está em concordância com a palavra, não está pedindo supérfluo, não está pedindo capricho, pedir até receber. Buscai até achar. É como o caso daquela mulher que perdeu a dracma. Tinha 10, perdeu uma. O que ela fez? Acendeu a candeia, varreu a casa, virou a casa de cabeça, até achar aquela dracma, aquela moeda. Por quê? Porque você tem que buscar até achar. Porque se você falar, não, deixa para lá, eu tenho 10, eu perdi uma, deixa para lá, sabe o que vai acontecer? O diabo vai te tirar 2, 3, vai te tirar tudo, irmão. Então, quando você procura até achar, você está valorizando aquilo que Deus te deu.
Aquilo é importante para você, que você vai buscar até achar. E você vai bater até que se abra as portas das bênçãos, né? Então quem pede, busca e bate, não para de fazê-lo, não desiste, importuna, incomoda, recebe, acha e se abre. Então não pare de pedir cumprimento de promessas, né? Porque muitas vezes Deus está querendo ver essa sua perseverança, essa sua persistência, demonstração de fé. Não pare de pedir que milagres ocorram, não pare de pedir bênçãos. Quem para de pedir é aquela pessoa que não crê. E quem não crê, não recebe. Porque a persistência é uma evidência de fé. Não, eu não vou desistir porque eu creio. É um direito meu, Deus prometeu, e eu vou perseverar até receber. Ah, João capítulo 15, versículo 13. Dá um pulinho lá em João 15, 13. João 15, 13 diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Aqui o Senhor Jesus falando: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Se você obedecer a palavra, fazendo aquilo que o Senhor manda, os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, perdoando, jejuando, intercedendo, orando, ofertando, obedecendo a palavra do Senhor, o Senhor, ele diz aqui: vós sereis meus amigos. Entendam? Essa é a direção. E não há amigo melhor do que o Senhor. O Senhor é o melhor amigo. E Ele não vai se incomodar. Ele vai se alegrar com os seus pedidos, com a sua perseverança, seja que hora for, a qualquer hora. Então, as pessoas que te cercam podem até se incomodar. Você de novo aí, pedindo, clamando, a mesma coisa. Não. Mas o Senhor se alegra com a sua persistência, porque ela é prova de fé. É prova que você não desiste, é prova que você crê tanto que é um direito seu e que Deus tem poder para te dar, que você não vai parar enquanto a bênção não chegar. É isso que a gente tem que ter como entendimento, e é isso que Deus quer de nós. O Senhor nos deu uma mensagem para nós perseverarmos de uma maneira até a importunar. Essa mensagem, esse ensinamento está lá em Lucas capítulo 18, versículo 1. Todo mundo já conhece esse texto, né? Lucas 18:1 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Orar sem cessar, orar sempre. Orar sem cessar não é você ficar o dia todo orando, né? Se você fizer isso, você não vai fazer mais nada, vai perder o emprego, né? Orar sem cessar é você não parar de orar por uma causa até a bênção se cumprir. Até aquilo que você está pedindo se concretizar na sua vida. Isso é orar por uma causa, sem cessar, como fez o Isaac, né? Orar até se cumprir, né? Eu tenho uma causa, eu quero lá a libertação do meu filho, eu quero lá a cura da minha filha, eu quero a cura do meu pai, da minha mãe. Você vai orar por essa causa até se cumprir, até o milagre acontecer. Isso é orar sem cessar. E aqui diz assim, dizendo... Então, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desistir, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. É um soberbo, né? Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Então entenda, irmãos, são palavras de um próprio juiz. O juiz está confessando aqui que ele não temia, Deus não respeitava ninguém. Mas ele fez justiça a uma viúva porque ela insistia, porque ela persistia, ela molestava, ela importunava com o pedido. O nosso pedido justo deve ser coerente e persistente até importunar, incomodar as autoridades, para que seja liberado. Não desista fácil da sua causa, não desista fácil dos seus objetivos, persevere,
até importunar. Lucas 18:6 diz aqui na sequência, e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, à volta do Senhor Jesus, porventura achará fé na terra? É uma pergunta. Será que quando o Senhor Jesus voltar, vai encontrar as pessoas perseverando, persistindo ou desistindo? Nós somos escolhidos de Deus. E se clamarmos de dia e de noite, de acordo com a palavra, persistindo, não vamos incomodar a Deus. Não vamos importunar o Senhor, porque o Senhor se alegra com isso. O Senhor é o nosso melhor amigo, e o Senhor quer ver isso em nós. Quer ver obediência à sua palavra, e a sua palavra diz: perseverai em oração. O melhor amigo não se importuna, ele tem prazer em servir, ele tem prazer em dar, e tem prazer em abençoar. Entendo, nós pregamos no domingo que Deus tem regras, e Ele é fiel às suas regras, porque as regras estão na palavra, e Ele não vai sair da sua palavra, Ele não vai deixar de cumprir regra alguma para abençoar ninguém. Não existe privilegiado, não existe pessoas que não cumprem a regra e recebem. Então tem que cumprir. Se você quer, você tem que se adequar às regras, você tem que se adequar à vontade do Senhor. E um dos desejos da vontade do Senhor é que haja uma persistência, que haja uma perseverança na bênção. Lembro do Bartimeu? Bartimeu não desistia. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos do Senhor diziam: não, fica quieto, cala a boca, está importunando o Senhor. E quanto mais repreendiam ele, mais ele clamava. O que aconteceu? O Senhor parou e deu uma bênção a ele. Por que o Senhor não atendeu de pronto no primeiro chamado? Porque Deus queria ver persistência. Tem até um texto da mulher Cirofenícia, que ela estava rogando também: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra diz que o Senhor não lhe dava ouvidos, que o Senhor não parou. Mas ela continuou persistindo, e aí o Senhor parou. Falou: tem algo diferente dessa mulher. Ela não desiste fácil, ela está perseverando. Ela estava até incomodando os discípulos, que mandaram: cale-se. Mas não estava incomodando o Senhor. O Senhor estava esperando aquela persistência. O Senhor estava esperando aquele clamor contínuo. E aí o Senhor parou, e o Senhor abençoou. O Senhor até fez um teste de humildade com ela, e depois a abençoou. É isso que Deus quer ver em nós, irmãos. Irmão, se você fizer algo de vez em quando, você não vai ter nada na vida. Mas se você for, eu não queria usar essa palavra, mas se você for um obstinado em função dos seus propósitos, da sua bênção, que são aprovados por Deus, não vai ficar pedindo supérfluo, não, porque Deus não tem compromisso de te dar supérfluo. Deus tem um compromisso de te dar aquilo que Ele prometeu. Comer o bem dessa terra, cura, libertação, isso é promessa de Deus. Se é promessa de Deus, você pode reivindicar persistindo. Senhor, é promessa sua. Senhor, eu estou pedindo aquilo que é um direito meu, porque eu creio na sua promessa. Quando eu creio na sua promessa, passa a ser um direito meu. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu sei que não sou merecedor, eu sei que tenho falhas, mas Senhor, as mínimas condições para receber, eu estou procurando ter, eu estou perseverando, clamando de dia e de noite, como diz o texto aqui. O Senhor é o nosso melhor amigo, o amigo de quem obedece a sua palavra. E o melhor amigo não se importuna, ele tem prazer em servir, ele tem prazer em dar. Ou você pensa que Deus fica retendo bênção, se alegra em ficar retendo bênção de alguém? Ah, Senhor, eu quero a minha cura, e Deus fica lá impassível vendo a pessoa sofrer, porque desejo dele deixa. Não! Deus não o faz, porque Deus é fiel. Agora eu não entendi, pastor. Mas Ele é fiel à sua palavra, às suas regras. Para recebermos, nós temos que nos enquadrar nas regras. É mais ou menos como a justiça. Você tem direito,
Mas para que você receba um determinado direito, você tem que cumprir as regras. Você vai ter que mostrar documentos. Você vai ter que preencher documentos. Se você não apresentar os documentos, você não preencher devidamente as fichas, o que vai acontecer? Pedido indeferido. Mas se você cumprir as regras, vai ser deferido. É seu. Então com Deus é a mesma coisa. Ele estabeleceu, Ele é o Senhor. E Ele não vai passar sobre, porque seria negar-se a si mesmo. Ele não privilegia ninguém. Ele age de acordo com a nossa obediência, a nossa atitude. E uma coisa que Deus quer ver é que nós persistamos, não desistamos, que clamemos de dia e de noite. Pode incomodar pessoas como incomodou os discípulos, importunou os discípulos. Bartimeu, cala-te. Mas não importunou o Senhor, porque essa era a expectativa do Senhor. O Senhor quer ver a gente persistindo. O Senhor quer ver nós perseverando em busca de algo. O texto diz, quando o Senhor voltar, Ele quer nos ver persistindo, perseverando, importunando, porque isso é prova de fé. Entende, irmão? Quem desiste fácil, não crê na bênção, não crê que possa receber, e eu vou dizer uma palavra aqui um pouco dura, não merece, né, irmão? Porque quem desiste fácil, ele não valoriza aquilo que ele está pedindo. Mas aquele que persevera, aquele que insiste, aquele que clama, até importuna as pessoas, ele está valorizando aquilo. Nós vimos um texto maravilhoso que está lá em Êxodo. Foram necessárias 10 pragas para o faraó liberar o povo de Deus. 10 pragas. Vinha uma, vinha outra. Porque Deus enviou. Por que já não mandou a última? Que a última foi fulminante. A morte dos primogênitos. Morreu o filho do faraó. Por que já não mandou a última para que fosse liberado o povo? Porque Deus queria mostrar àquele povo o quanto foi necessário para libertá-los. Para que eles valorizassem a libertação. E mesmo assim, depois de um certo tempo, o povo queria voltar para o Egito. Lá no Egito tinha tudo fácil. Agora no deserto aqui, não, irmãos, a gente tem que entender, aprender com o Senhor. Quem crê não desiste, não para de lutar, de pedir, de importunar pedidos, seja de dia, seja de noite. Se a causa for justa, meu irmão, não pare de pedir, importune até os amigos. Porque aí você vai ver quem é o verdadeiro amigo. Seja persistente, como Jacó. Jacó lutou a noite toda com o anjo. Persistiu, até receber a sua bênção. O nosso melhor amigo também é o nosso Senhor, que se alegra com a nossa persistência. É por isso que em todos os cultos nós oramos pelos enfermos, oramos por todos, e expulsamos o mal, persistindo. Amém, povo de Deus? Fiquemos em pé, vamos orar.